Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós recebemos pela primeira vez aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Henrique Nunemacher. Sempre conversávamos com ele no consultório, mas hoje, em virtude de toda essa situação do Covid, ele veio até o estúdio da TV. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Doutor, vamos começar falando de um procedimento que causou bastante comentários em toda a população nos últimos dias, que o senhor realizou em parceria com o Dr. Eduardo Cachoeira. Me fale um pouquinho sobre isso. Bom, Sandra, bom dia. Sandra, o procedimento que a gente realizou essa semana é um procedimento que não é inédito, do nosso grupo de urologia da Santa Mônica. Já havíamos feito alguns casos, né? Foi uma cirurgia videolaparoscópica. Já fazia algum tempo que ainda não procedia esse procedimento, mas, enfim, em virtude de N variáveis, o paciente era um caso de um tumor renal, em que a gente pôde fazer a cirurgia por uma técnica minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, onde a gente procedeu a pequenos cortes no abdômen. Com um dos pequenos cortes a gente bota uma câmera, né? Essa câmera ela filma o tempo inteiro e a gente procede a cirurgia olhando no monitor, né? Então o Dr. Eduardo é meu colega, a gente está operando já faz um tempo juntos, então ele fez a câmera e eu com pinças específicas a gente fez toda a cirurgia sem fazer nenhum corte grande no abdômen, apenas esses 4 pequenos cortezinhos para botar as pinças, né? E assim que o tumor e todo o rim estava todo solto, já liberado, que a gente poderia retirar da cavidade, a gente faz um cortezinho bem baixo na altura da paciente, era uma paciente feminina, na altura da cicatriz da cesariana, um corte pequeno em que a gente tira toda a peça cirúrgica, né? O pessoal pode se perguntar, mas enfim, por que não fazer direto um corte e tirar o rim pela técnica convencional? Pode ser feito, claro, mas o que acontece? A diferença entre fazer um corte grande e proceder toda a cirurgia logo embaixo da costela, ou tu fazer toda a cirurgia com pequenos cortes e tirar o rim pela cicatriz da cesariana é muito melhor pela cicatriz da cesariana. Por quê? Porque tem muito menos nervos lá embaixo e a dor pós-operatória é infinitamente menor. Fora que eu já uso uma cicatriz que a paciente possui e, enfim, indiscutivelmente, as cirurgias, nefrectomias, cirurgias de retirada de câncer e de rins pela técnica convencional, o paciente fica com uma dor crônica. Uma dor que dói, que ele precisa de muita medicação, além de um tempo de internação muito prolongado, né? Essa cirurgia tradicional, o paciente fica 5, 6 dias internado e algumas vezes até meses com uma dor na ferida operatória. E essa cirurgia da nefrectomia videolaparoscópica, ela é muito boa nesse sentido, porque o paciente com menos de 48 horas estava em casa já. Ela comentava comigo que parecia que não tinha nem sido operada. Que coisa boa. Porque realmente não tem dor, a paciente entra numa cirurgia pensando, bom, vou ter dor, vou ficar mal, e ela sai da cirurgia praticamente intocada, né? Precisando pouca medicação, pouco tempo de internação, retorno precoce das atividades. Então, uma técnica que veio para ficar. E ela está à disposição de todos? Todos, exatamente. Os planos cobrem, né? Tanto os Santa Mônica, quanto o Hospital de Caridade, quanto o Hospital da Unimed, todos os hospitais de planos e particulares possuem a tecnologia, né? O Santa Terezinha até possui, mas é subutilizado pela virtude de pinças não tão boas, né? A câmera com não tanta qualidade, então eu não consigo fazer uma cirurgia de uma qualidade muito boa, então a gente acaba optando pelas técnicas convencionais nos pacientes do SUS, porque, enfim, eu preciso de um material de qualidade razoável para conseguir proceder à cirurgia sem risco, né? Doutor, a gente sabe que em virtude do Covid-19, eu vou tocar rapidamente nesse assunto contigo, muitas pessoas acabaram prolongando a volta aos consultórios médicos, aos seus tratamentos que eram necessário fazer o acompanhamento. Na urologia, por exemplo, um paciente que esteja em processo de câncer, ele pode passar essas consultas por conta própria ou ele deve voltar e fazer periodicamente as avaliações sem medo de uma contaminação por Covid? Bom, essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente nesse momento, né? O que acontece? Na opinião não só minha, o urologista, mas da Sociedade Brasileira de Urologia, bem quando deu a crise ali pelo dia 20 de março, quando a questão da pandemia foi enfim, divulgada,
recebemos um comunicado de que deveríamos realmente frear todos os procedimentos, todos os procedimentos eletivos. Isso inclui, inclusive, os cânceres, né? Deixar apenas para os casos de urgência. E foi o que foi feito, né? Então, o primeiro mês, o abril inteiro, foi basicamente casos de urgência, né? Casos em que a gente não poderia esperar. O que seriam isso? Casos basicamente de cálculos renais obstrutivos, né? Cálculos do trato urinário obstrutivos. Esses casos, o paciente não consegue ficar esperando em casa tomando medicação, ele tem que ir no urologista, então esses casos a gente continua atendendo. Mas para o fim de abril começaram a voltar os pacientes oncológicos com cânceres mais avançados, porque a recomendação era entrar em contato com esses pacientes, para daqui um pouco orientar eles para dar uma segurada, mas tudo no bom senso, né? Eu não vou pedir para um paciente que está na fila para aguardando sua cirurgia de câncer, que daqui 6 meses eu vou chamar ele para voltar a conversar. É muito complicado, né? Pacientes com cânceres iniciais, em que a gente já estava fazendo um acompanhamento, que estava seguindo esse follow-up para ver qual o melhor tempo de cirurgia. Claro, esse pessoal tudo bem esperar uns 3 meses, mas os outros pacientes a gente fez uma busca ativa para entrando em contato, falando, ó, acho que realmente tudo bem ficar recluso, se cuidar, tem que se cuidar, fazer toda a preservação, não fazer contato social, usar máscara, todas essas questões, mas assim, esperar 45, 60 dias e daqui um pouco já cogitar ir no médico para pelo menos conversar, ver qual é o plano de segmento. Não abandonar tudo e, bom, enfim, esperar acabar tudo, a gente nunca sabe quando isso vai acabar. É verdade. E hoje os consultórios, eles estão preparados com total segurança para atender todos os pacientes? Sim, com certeza. Desde o início, então, como eu comentei na questão da pandemia, no início eram só casos de urgência, depois os casos, o pessoal começou a ir atrás, porque viu que talvez demore para isso tudo passar. Então a gente começou nós começamos no consultório a espaçar as consultas, Sandra, oferecer máscara não só para todos os pacientes, como obviamente eu uso máscara o tempo inteiro, e evitando aglomerações, né? Evitando aglomerações também em todas as salas de espera da clínica, do consultório. Então, e além de dar limpeza entre um paciente e outro, a gente está sempre esterilizando, claro, não esterilizando, mas limpando ao máximo os ambientes para evitar esse contato, né? Doutor, o fator hereditário e a idade sempre foram um agravante para algumas doenças, por exemplo, o câncer de próstata em homens. Tem aumentado esses números? A princípio não, Sandra. Esses números eles se mantêm estáveis ao longo do tempo, mas sempre com o fator da hereditariedade e a carga genética, né? O câncer de próstata, quanto mais idoso o paciente é e predisposição, ou seja, se outra pessoa familiar de primeiro grau tem a doença, é muito mais provável que ele vai ter. Então, esses pacientes que tiveram um tio ou um pai que tiveram câncer de próstata, eles têm que ir muito mais cedo, né, no urologista. A Sociedade Brasileira e a Sociedade Americana e a Associação Europeia, todos eles sugerem que os pacientes a partir dos 45 procurem um urologista, e pacientes com história de hereditariedade, né, alguém com o mesmo sangue que tenha câncer de próstata, tem que começar com os 40. Às vezes alguns homens deixam de fazer os exames necessários, os exames de rotina, porque ainda existe muito preconceito, muito tabu em relação ao toque, por exemplo. É importante esse exame anual, é importante deixar de lado esses tabus e procurar sempre o urologista, mesmo que não tenha sintoma nenhum? Com certeza, Sandra. O pessoal costuma muito chegar no consultório dizendo, mas eu nunca fiz o toque, porque o PSA de sangue está sempre normal, né? Mas, enfim, realmente, quando o exame de sangue está normal, o pessoal fica mais tranquilo, acho que tem que ficar tranquilo, mas o que acontece? Tem cânceres bem malignos, inclusive, ou seja, bem agressivos, no caso. Com PSA normal, aí a gente vai fazer, o paciente não tem nenhum sintoma, urina bem, tudo certo. E aí a gente faz o toque e tem um nódulo grande. Então, de 100 cânceres, 90 vão ter aumento de PSA. Sim. Daí você vai no urologista. Mas tem 10 pacientes que vão ter um PSA limítrofe, e que se o médico ou o paciente não prestar atenção que eu posso ter um PSA normal e ter coisas alteradas, eles deixa. E aí daqui um pouco ele vai abrir o quadro sempre com PSA normal, com dor óssea, paciente metastático com PSA normal. Isso é uma tragédia, mas isso acontece até nos dias de hoje. Então, para evitar isso, PSA na unidade básica,
tendo 45, como eu comentei previamente, tendo 45 anos, passar no urologista. O exame de toque é um exame rápido, eu até costumo falar para o pessoal que a gente faz vários toques por dia, como se fosse da mão, né? Claro, como se fosse cumprimentar. Claro que a gente usa luva, usa lubrificante, é um exame de 10, 15 segundos, não dói. É só para passar o dedo na próstata para a gente sentir o aspecto dela. Às vezes o PSA pode estar alto, o pessoal acha que vai no consultório e diz, eu tenho câncer. Na real não é câncer, não é nódulo, é uma inflamação. Aí eu só dou antibiótico, ele depois repete o PSA em 60, 90 dias e está 100%. Então, assim, não tem que ter medo do urologista, é uma coisa tranquila. E o PSA, ele abre os nossos olhos e o toque finaliza a avaliação prostática, né? E se a próstata estiver inchada? Bom, isso também é algo que a gente vê no toque, Sandra. Mas, além disso, uma ecografia, né, o ultrassom é muito importante porque a gente consegue avaliar o toque, o PSA e o toque são os exames básicos. Sim. Né? Aí, bom, eu vou fazer uma série de perguntas, perguntar quantas vezes está acordando à noite, se o jato, como é que está o jato, se perde urina, se depois de urinar sente que sobrou um pouco de urina ou não. Baseado nesses sintomas e do toque e o PSA, como eu comentei, a gente faz uma ecografia. A ecografia vai avaliar com certeza o tamanho da próstata, que é algo importante, e um valor, um número mágico que é o resíduo pós-miccional. Então, assim, se o paciente tiver o que eu comentei, sintomas miccionais, uma próstata aumentada no toque e tiver mais do que 50, 60 ml, quer dizer que ele está um pouco obstruído, né, parcialmente obstruído. Claro, quanto mais ml ele tiver, sobrando após a micção, mais obstruído ele está. Alguns casos vêm no consultório, é raro isso, mas às vezes vem pessoas que não conseguem urinar. A gente faz um toque, tem uma próstata grande, faço uma ecografia, ou às vezes até uma cistoscopia, que é olhar dentro para ver como que está o aspecto da bexiga, o quanto de urina que está sobrando. E o paciente tem 500 ml de urina. Então, esse paciente eu vou ter que passar uma sonda e muito provavelmente prepará-lo para uma cirurgia, que seria a raspagem interna, né, para poder desobstruir. Porque a próstata, como o nosso telespectador conhece muito bem, a próstata ela é um órgão, está logo na saída da bexiga, né? Toda a urina do homem, claro, Sim. Toda a urina do homem acumulada na bexiga, ela passa pelo meio da próstata. Até os 40, 45, tranquilo, nunca ninguém se queixa, né? A partir dos 45 ela começa a crescer. Então, o paciente, cada passar do ano, vai ficar um pouquinho mais obstruído. Sim. Claro, o paciente que vai no urologista de tempo em tempo, ele vai vendo, tá um pouquinho mais trancado que o ano passado. Fica monitorando. Exatamente, eu faço os exames, vou dar um remedinho tranquilo para esse paciente. O problema é aqueles outros que não vão com frequência no urologista, vem lá, eu estou urinando mal há meses, aí a gente faz o toque, faz os exames, vê que tem meio litro. Esse eu não vou mais conseguir dar remédio para ele. Sim. Eu vou ter que deixar uma sonda e vou ter que urinar. Porque qual que é o problema de ficar com muita urina na bexiga? É que essa urina na bexiga, ela sobe para os rins, faz a hidronefrose, que é inchaço renal, e com o passar do tempo isso pode entrar em insuficiência renal crônica, precisar de hemodiálise. Sim. Então esse que é o problema. Começa com um problema só de micção e se o paciente não procurar um médico, isso vai subindo e vai entrando em insuficiência renal. Hemodiálise, então esse que é o problema. Sem falar na pior da qualidade de vida também, né? Com certeza. A gente acordando 4, 5 vezes de noite não dorme. Não dorme. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Henrique Nonemacher, que é médico urologista, atende no Centro Hospitalar Santa Mônica. Doutor, fale um pouquinho sobre a hiperplasia de prostática benigna. É um nome complexo, né? O que ela quer dizer todo esse nome? Sandra, assim, a grosso modo, é o que a gente fala, é o inchaço da próstata. Sim, é o que nós estávamos falando no outro bloco. Isso, exatamente, é o inchaço da próstata. O que acontece? Eu costumo falar para o pessoal, para poder entender, duas coisas. Primeiro é como se fosse assim, cresceu a carne esponjosa do meio da próstata. A próstata ela é um órgão, como eu comentei antes, 20, 30 gramas até os 40 anos, depois ela começa a crescer. Né? E ela cresce indefinidamente. Claro que
Uma próstata grande é uns 100 gramas, mais do que isso é difícil, 150, mas mais do que isso não tem. É raríssimo próstatas maiores de 150 gramas, mas às vezes existe isso. O que vai acontecer? Quanto mais maior a próstata, mais trancado vai ficar o paciente. Sim. Né? Então, assim, pensa assim, ó, grossíssimo modo também. Bexiga é como se fosse uma caixa d'água, tá? E aí logo na caixa d'água tem apenas uma saída das caixas d'água. Pensa assim, uma caixa d'água no interior, lá no meio do mato, tem uma caixa d'água e aí tem um cano que sai dela. Uhum. Pensar que a próstata é exatamente o início deste cano. Tá? Então, assim, toda a urina, quando o paciente é novo, ela sai 100% da urina. Com o passar do tempo, essa caixa d'água vai ficando, essa válvula vai ficando velha. Não é velha, mas ela cresce, ela aperta. Como se fosse enferrujada, eu diria. Mas não é enferrujada, obviamente. Mas, enfim, ela vai apertando. Então, o paciente não vai, ele vai ter aquele jato que era muito bom com 40 anos, com 35 anos, vai ficar um pouquinho mais, né, mais trabalhoso. Ele sente que ele vai assim, ele não consegue ter aquele jato forte que dá um barulho, é quase vai ficando cada vez mais fraquinho. Uhum. Então é isso que acontece. Então próstatas que estão no início, o paciente começou, por exemplo, comecei em 2020, comecei a sentir, assim, virou o ano, comecei a sentir que eu acordava 1, 2 vezes, agora estou acordando 3. Sinto que depois de fazer o xixi durante o dia, assim, eu tenho menos de 1 hora depois eu tenho que voltar. Sinto que representa, que não dá aquele prazer, que bom, que alívio, né? Sim. Então, assim, esse paciente provavelmente tem esse inchaço prostático. Aí, como a gente vai fazer um PSA, vai fazer o toque, vai fazer uma ecografia, junto com os exames do paciente, soma tudo e a gente vai definir, bom, esse paciente vai usar o remédio A, que é um remédio muito fraco, depois a gente, caso esse remédio não ajude a ele abrir essa próstata, porque esses remédios, qual é o mecanismo de ação? Uma classe deles deixa a próstata mais aberta, então abriria essa válvula que estava fechada, e uma outra classe, que é um pouquinho mais forte, inclusive diminui essa próstata. Então eu tenho 2 remédios que qual que é o objetivo? É abrir os canais, basicamente isso. Abra os canais. Casos, então, que a próstata está tranquila, que o paciente tem ido no médico de tempo em tempo, com os remédios a gente controla legal. Pacientes mais idosos, né, que já estão tomando os remédios e continuam não satisfeitos com a micção, aí eu vou ter que investigar melhor eles, e aí conforme fazer as cirurgias prostáticas, né? Sim. Que são aquelas que a gente faz por endurologia, Sandra, que é aquele que a gente faz com anestesia, obviamente. Eu entro pelo canal da uretra do paciente e passo toda uma endoscopia antes de entrar na bexiga, então eu vejo a próstata e eu faço uma raspagem. Eu dou uma desbastada interna na próstata, né? Então, assim, pensando naquela caixa d'água, eu abro o canal por dentro. Então, esse paciente vai ter qual que é o objetivo? É desobstruí-lo, é para ele acordar menos vezes, para ele voltar a ter o jato que ele tinha antes, para ele ficar satisfeito depois de urinar. Então é isso que é a questão. Então, assim, tem pacientes que não têm hiperplasia, não tem nenhum sintoma. Apesar de ter uma próstata grande, ele não tem sintomas. O sintoma que é a chave, né? Aí o paciente vai começar a ter sintomas, eu vou fazer os exames. Bom, esse paciente dá para tentar a medicação. Vou tentar a medicação. Se ele sentir que está legal e os exames e a conversa com o médico mostrarem, não, ele desobstruiu, está urinando legal, eu não vou precisar operar. Agora, esse paciente, com o passar dos anos, pode ser que ele venha a ter piora, né? Vai perdendo com o passar dos anos o remédio, ele vai fazendo efeito, mas a próstata continua crescendo. Daí, por exemplo, comecei a tomar remédio com 60, dei para ele com 60, ele vai, todos os anos vai lá comigo, quando tiver 68, 69, enfim, um exemplo, ele já não está satisfeito. E ele já está usando o melhor remédio do mercado, para deixar a próstata bem fininha, bem aberta. Bom, aí eu vou propor para ele, quem sabe vamos fazer uma raspagem, porque a raspagem ela vai ser mais efetiva do que a medicação. Com certeza. Aí faz a raspagem e ele fica depois 10, 20 anos urinando bem, né, o resto da vida dele. Doutor, e o que faz as células tumorais crescerem? É uma pergunta bem complexa, Sandra, mas assim, a grosso modo, eu gosto de explicar assim, ó. Todos nós temos o tempo inteiro mutações, né? Desde pequeno, com o passar do tempo, as mutações ficam mais frequentes. O que é uma mutação? Pensa numa célula da pele, tá?
Tá ali, tá tudo certinho. Então, alguma célula da pele faz uma mutação, aí nós temos genes supressores tumorais que vão lá e matam essa célula mutada, tá? Então, daí não prolifera, né, uma lesão. Enfim, a gente às vezes, né, a maioria das pessoas não tem nenhuma lesão de pele. O que acontece? A grosso modo, o câncer é quando tem uma mutação, que ela vai existir de qualquer maneira, em todos nós. Além dessa mutação, a gente tem o gene que iria matar essa mutação, ele não existe. Então, são dois erros genéticos. Então, além de ter a mutação que todos têm, ele tem o que iria matar a mutação não existe. Ele está suprimido. Então, daí é a célula defeituosa que não consegue ser combatida pelo organismo, ela se prolifera. A célula defeituosa se prolifera, se prolifera, se prolifera. E a célula é tão defeituosa que ela invade tudo que ela entra. Sim. Então, assim, voltando ao exemplo do câncer de próstata, né, o câncer de rim. Nós temos que ir lá, no momento que tem diagnóstico do câncer, eu tenho que tirar isso. Eu tenho que tirar ou cirurgicamente, com o rim, que é só cirúrgico, né, ou da próstata, que é com cirurgia ou radioterapia. Cirurgia eu vou lá e tiro a próstata, e a radioterapia eu vou lá e queimo essas células. Porque se eu souber que tem um câncer maligno e eu deixar ele lá, ele vai proliferar, proliferar, proliferar. Ele cresce, primeiro ele pega toda a próstata, ou todo o rim, e depois na próstata ele vai invadindo os ossos da pelve. E isso inclusive hoje tem caso, é raro, mas tem. E o rim, ele além de, primeiro ele cresce no rim, ele não invade os órgãos ao redor, algumas ínguas ao redor, mas ele basicamente fica nele, depois ele começa a mandar metástases para pulmão. Sim. Então é isso, é uma célula tão desordenada que onde ela entra, ela se deposita e fica e vai corroendo os tecidos. Esse é o problema. Um dos maiores medos, eu acho que todos os homens têm, é que quando se deparam, por exemplo, com um problema desses, é perder a função erétil. E aí, como é que se lida no consultório, como é que se orienta o paciente, como é que resolve esse problema todo? Bom, o que acontece? A próstata, que seria a próstata, o órgão, então, logo abaixo da bexiga, todos os nervos da ereção passam ao redor da próstata. Pois é. Né? E aí, enfim, acaba fazendo ereção. Então, para o homem ter ereção, ele tem que ter a parte nervosa íntegra, né? E a parte vascular íntegra, que são, porque o pênis nada mais é do que dois corpos cavernosos. O que é isso? São duas esponjas, Sandra, que elas se enchem de sangue e dão ereção, né? Sim. Enchem de sangue. Então, assim, então, nervos têm que estar íntegros, a parte vascular tem que estar íntegra, então, paciente diabético, hipertenso, isso, só de ter essas doenças já vai ter uma ereção um pouquinho menor com o passar do tempo, né? Então, nervo, vascular e psicológico, tá? São três coisas. Então, assim, paciente que tem problema de próstata, que é só o crescimento prostático, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno, esse paciente, com medicação, as medicações básicas não vão mudar nada de ereção, de relação sexual, não muda nada. Não muda a vascularização, não muda nervo e não muda comportamento. Remédios um pouquinho mais importantes, eles começam, que é um remédio um pouquinho mais, que ele tem uma combinação de medicações, esse dá uma diminuída, o que diminui a próstata, ele diminui um pouquinho do apetite sexual, mas daí a gente pode daqui um pouquinho, pela questão comportamental, né? Aí a gente pode daqui um pouco começar com algumas outras medicações para burlar isso, para poder continuar ajudando a próstata, né? Urinar bem, mas eu ajudo por outro lado essa questão de falta de hormônio que ele pode vir a dar, eu entro com alguma outra medicação. E o maior problema, né, dessa questão da ereção relacionada à próstata, principalmente, Sandra, é a questão do câncer de próstata. O câncer é complicado por quê? Porque para fazer a cirurgia, eu tenho que tirar toda a próstata. E ao tirar a próstata, se for um tumor bem inicial, eu consigo manter os nervos ao redor. Sim. E aí o paciente vai ter, claro, vai diminuir a ereção e apetite sexual, mas com o passar do tempo vai cicatrizar e acompanhamento urológico, eu vou melhorar a vida sexual dele, mas ele vai ter um impacto, mesmo tumor inicial. Tumor um pouquinho mais severo, que eu vou ter que tirar os nervos, aí ele vai ter uma ereção um pouquinho mais complicada. Que com medicações eu posso dar uma levada, né, eu levo um pouquinho. Caso a medicação não seja suficiente, aí a gente pode fazer a segunda etapa do tratamento, né, que seria o segundo andar da disfunção erétil, que é a questão
da injeção intracavernosa, né? Existem algumas drogas que a gente faz para alguns pacientes específicos, né, Sandra, que a gente faz com injeções intracavernosas, e aí o pênis para o paciente usar antes da relação sexual para ele ter uma ereção feita por uma vasodilatação, né? O remédio é para isso também, a classe do inibidor da fosfodiesterase, que são os remédios que todo mundo conhece, enfim. Esses remédios eles fazem uma vasodilatação, né, para entrar mais sangue e a ereção ficar mais vigorosa. Então, pacientes que foram submetidos à cirurgia de próstata, às vezes esse remédio não é, por si só não é suficiente. Sim. A cirurgia de próstata do câncer, né? Não a raspagem, essa não muda nada. Sim. Aquela que eu faço o corte e tiro toda a próstata. Então, o remédio não deu. Aí, uns 6 meses depois, ele continua com uma ereção não boa, eu vou fazer essa injeção intracavernosa. Alguns casos selecionados se adequam bem a esse tratamento. Tem uma ereção, faz a ereção, tem a relação sexual, o prazer vai ter igual, né? Só é para ter a ereção, além do remédio, com o remédio não funcionou, ele vai fazer a injeção no pênis para ter essa ereção. E alguns casos, alguns pacientes que não se adaptam nem com o remédio, nem com a injeção, e querem alguma coisa um pouco mais evoluída, seria o terceiro andar, terceiro degrau, é a prótese peniana, que também pode ser feita. Porque assim, mesmo operando a próstata, a questão neurológica, de percepção, ela está toda igual. O que eu preciso é uma ereção. Né? Eu preciso que esse pênis ele erga, ou com remédio, ou com injeção, ou com cirurgia, fazendo uma prótese. E como que é a prótese, Sandra? Aproveitando o link. O pênis, como eu comentei, tem 2 esponjas, né? Sim. São os corpos cavernosos, eles se enchem de sangue. Quando o paciente já não funciona o remédio tomado nem a injeção, a gente faz a cirurgia, então, da prótese. Como é que é? A gente abre, né, o pênis sob anestesia geral, obviamente, tiro todas essas esponjas que não estão mais recebendo sangue e eu boto uma prótese semi-rígida. Existe a semi-rígida e a inflável, que ela vai ficar no lugar daquelas esponjas e é ela que vai fazer a ereção. A semi-rígida, o pênis do paciente fica sempre mais ou menos rígido, ele faz a posição quando for transar, né? Ele fica meio maleável, né? Mas ele fica numa posição legal para poder ter relação sexual. E as infláveis, que o paciente tem um pump, é uma cirurgia mais complexa, tem um pump na bolsa escrotal em que ele faz manobras para o pênis erguer. Doutor, hábitos saudáveis, exercício físico, alimentação controlada, tudo isso a gente sabe que é necessário, mas a gente sempre tem que estar reforçando. Principalmente em épocas como agora que a gente acaba ficando mais dentro de casa e deixa de fazer alguns exercícios. É necessário também os pacientes... Com certeza, Sandra. Isso os pacientes, nós mesmos, né? A gente não pode parar nunca, porque o corpo é desleal, né? A gente está andando direitinho, daí daqui um pouco faz uma pandemia e começa a ter desculpa. Não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí a gente começa, né, a ver, os exames vão alterar, a gente vai ficar mais obeso, mais sedentário, enfim, nosso organismo vai diminuir todas as nossas resistências que antes a gente possuía. Então, quem era sedentário, quem virou sedentário, acho que sempre tem que prestar atenção nisso, né? Eu dou sempre um encartezinho para os meus pacientes, sim, porque eu acabo, enfim, fazendo toda a parte clínica também, né? E eu peço, bota na geladeira, isso. Porque assim, daí eu lembro assim os itens agora até de cabeça. Número 1, procurar não comer arroz branco, massa normal, polenta, não em excesso, né? Sim, mas tudo assim, controlado. Arroz, massa, polenta, tu pode optar tudo pelos integrais. Claro, tudo bem, tudo com, né, exatamente como tu comentou, tudo tudo ponderado, mas assim, massa integral, arroz integral, isso dá para abusar. Abusar não, mas dá para substituir um pelo outro. Sim. Né? Aí eu consigo controlar colesterol e triglicerídeos com isso aí. Né? Daqui a pouco tirar açúcar e bebidas alcoólicas da dieta, ou diminuir ao máximo. Né? Que mais? Beber bastante água, 2 a 3 litros. Que é importante para a bexiga, inclusive. Tudo, né? Para todos, né? Não só pela questão... Toda a parte urológica e todo o organismo, né? Todos os órgãos precisam de água, quanto mais melhor. Exercício físico, né? Eu sempre digo assim, 4 vezes por semana, meia horinha, do que tu fizer já tá legal. Já ajuda. Se não conseguir fazer isso, faz meia hora por semana, já é melhor do que não fazer nada. Né? É verdade. Então, agora nesse tempo de Covid é complicado fazer atividade física, mas uma volta ao redor da quadra, dar uma caminhada, né, sem se expor muito, sem andar, sem aglomerações, é sempre muito importante. Eu até gosto muito de correr, acabei optando por comprar uma esteira, que eu já estava há uns anos fazendo
eu tinha esse plano, resolvi, agora é a hora, né? E estão me dando muito bem, é muito bom. Antes da minha rotina fazer uma física me faz muito bem. E eu consigo daí vender isso para o meu paciente, né? Tem que fazer física, porque não só o corpo, mas a mente também. Verdade. Ajuda muito, né? Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim. Sempre às ordens. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite.